Neste episódio, eu sou nomeado administrador, o Tiago desliga um país e a Lígia aquece o motor do carro. Todos a bordo porque vai zarpar a nau espacial. Caros ouvintes e espectadores, sejam bem-vindos a mais um radiante episódio da Nau Espacial. Convosco hoje eu sou o Miguel. Eu sou a Lígia. E eu sou o Tiago. E como sempre estamos convosco em casa, no carro, em todo lado. Hoje, infelizmente, com menos um tripulante porque o Gonçalo está fora por motivos profissionais. E este será provavelmente o último episódio antes da nossa pausa para Natal. Portanto, deixamos já aqui os votos de boas festas a toda a gente. E havemos de voltar certamente em 2026 com o mesmo ânimo de sempre. Hoje, também por termos menos um interveniente e porque a semana foi cheia de notícias, algumas polémicas, outras pequenas, mas com uma grande diversidade de temas, eu, enquanto moderador participante, hoje vou fazer aqui um pequeno noticiário para vocês, intercalado com os restantes temas dos meus outros dois colegas, e portanto vou começar eu por uma notícia que é uma atualização de algo que já discutimos no último episódio da temporada passada, que foi a nomeação do Jared Isaacman, o bilionário e piloto, entre outras coisas que ele faz, para ser o próximo administrador da NASA. Portanto, se bem se lembram, ele foi nomeado, depois foi retirada essa nomeação na altura em que o Trump se zangou com o Elon Musk, num volte-face muito surpreendente, e agora, dia 3 de dezembro, ele foi novamente ouvido no Senado. O Trump novamente deu a mão à palmatória e percebeu que se calhar era a melhor pessoa para o cargo, e voltou a nomeá-lo. Dia 3 de dezembro ele foi ouvido pelo Comitê da Especialidade lá no Congresso, que votou 18-10 a favor de avançar. Portanto, é possível que ele seja confirmado nas próximas semanas, se calhar até mesmo ainda antes do Natal, com apoio bipartidário. Esta audiência que ele fez foi, no fundo, igual à primeira. Voltaram-lhe a perguntar, por exemplo, se o Elon Musk estava na sala quando ele foi convidado para o cargo, e ele voltou a não responder diretamente. Mas houve aqui um detalhe adicional, que foi um documento de 62 páginas que alguém deu leak na internet, que terá sido o Jared Isaacman a escrever, que se chama Project Athena. Portanto, basicamente descreve a visão dele para a NASA e vem confirmar aquilo que mais ou menos já sabíamos. Portanto, ele claramente é a favor de reorganizar a NASA para reduzir algumas das burocracias, acelerar as missões importantes. Não está em causa à partida o fecho de centros da NASA, que era uma das preocupações dos congressistas que têm centros nos seus distritos, não é? Ele fala também de fazer parcerias com universidades e com o setor privado para multiplicar a ciência, especialmente naquelas áreas em que os privados não conseguem ou não têm sequer incentivos para investir, tecnologias como, por exemplo, a propulsão nuclear, coisas avant-garde, não é? E depois há todo o contexto político, obviamente, da retirada da nomeação, e depois voltou a ser nomeado. Enfim, à partida, vamos ter desta vez a nomeação, parece-me garantida, e havemos de ter algumas mudanças na NASA a propósito disso. É basicamente esta a notícia. Não sei se os meus colegas querem comentar alguma coisa. Não, eu acho que isso é uma pré-notícia, não é? A notícia vai ser, se confirmar que ele se torna administrador da NASA, vamos estar atentos e ver o que ele faz, efetivamente, se a emoção que há por trás desta nomeação se vai carregar alguma diferença ou não. Sim, eu sinto que já não podemos voltar a repetir o mesmo erro de cantarmos vitória como fizemos no outro episódio, em que houve realmente uma quase nomeação e nós já estávamos, isto vai ser o novo administrador e vai fazer aquilo e aquilo outro, e depois não foi. Portanto, já não é de confiar quando há estas sugestões. Mas, portanto, se for para a frente, é os ouvintes irem ouvir aquele episódio, portanto, mantém-se tudo igual. Portanto, há de ser um administrador que, mesmo que vá com a agenda da administração atual, tem na mesma um certo respeito pela ciência e, portanto, não é de se esperar que os cortes na ciência sejam assim tão agressivos e tão catastróficos.
acima de tudo, parece que é uma pessoa que respeita missões que sejam também feitas atempadamente, e portanto há muitas missões dessas e telescópios que estão para serem terminados e que estão dentro do timing, e portanto esses são de esperar que sejam também salvos. E que não seja preciso cortar uma mão noutra missão para poder salvar esse telescópio, que era mais ou menos o que estava a acontecer neste momento com o telescópio Grace. Aquele tem um nome Roman. complicado. Roman. Não é Roman. Meu Deus. Isto é como um Nós carro. nós e nomes. Vai aquecendo. Roman. Os O ouvintes têm que telescópio dar. Roman. Sim. Têm que desculpar a Lígia porque ela acabou de acordar, ok? São 7 da manhã, não é? Exatamente. Acabei de acordar. I wake up like this. Bem, não, houve assim uns 5 minutos ainda de pôr aqui a maquilhagem, não sei o quê, mas sim. Continuando, é verdade que há essa parte benéfica, mas há a parte também de estarmos com uma volatilidade muito grande nestas decisões. Nós já fizemos aqui na nau espacial, sim, vai ser, já não vai, agora isto parece que isto nem contado parecia real, não é? Portanto, é aguardar. Muito bem. Só referir também, já agora, uma das coisas que ele disse, portanto, ele começou a intervenção dele no Senado por, olhem, vocês já me conhecem, não é? Então vou falar de outra coisa. E o que ele falou foi, reforço que esta nomeação, a minha própria nomeação, ele a dizer, não é? É urgente porque temos que pôr a NASA a mexer se queremos chegar à Lua antes dos chineses. Portanto, também houve todo esse contexto geopolítico lá. Mas enfim, passamos então para o tema grande, o primeiro tema grande do dia. Lígia, tu queres-nos voltar a falar, portanto, novamente aqui uma atualização de algo que já falámos anteriormente na nau. Queres voltar a falar-nos do 13 Atlas, não é? Aquele objeto interestelar misterioso. Não, eu não quero voltar a falar nesse objeto. Estou muito farta desse objeto. Não queres, mas vais. Não quero, mas vou ser obrigada, não é? Porque neste momento temos mais de 100 telescópios e instrumentos que já o observaram. Portanto, estamos a falar do Hubble, estamos a falar do James Webb, estamos a falar da Psyche, da Lucy, Perseverance, quase até com as câmaras. Portanto, tudo isto que está no espaço e na Terra, a nível de Terra, portanto, dos telescópios da Terra, já estão mais de 50. Até aqueles mais pequeninos, aqueles telescópios mais pequeninos que estão nas universidades, também estão a tentar olhar para este telescópio. No outro dia foi o do Havaí. Portanto, não foi o Subaru, que é o grande e é japonês, mas foi o mais pequenino que eles têm no Havaí, acho que pela utilização académica. Com isto dito, tive que trazer a notícia porque não só estes telescópios todos e instrumentos todos já observaram o 13 Atlas, como agora também a JUICE observou o 13 Atlas. E a JUICE não é sequer uma nave que esteja ativa neste momento. Portanto, é uma nave que está a caminho, que está muito concentradinha a chegar ao sistema de Júpiter, e muito bem, é uma missão que já tem muitos anos de design e de expectativa para se poder estudar as luas geladas de Júpiter. Porquê? Porque estas luas geladas têm água no estado líquido, no interior, portanto, são os únicos outros corpos no nosso sistema solar que têm água no estado líquido. E por isso estamos muito interessados neste sistema. Não só estamos muito interessados, como muito dinheiro já foi aplicado para estudarmos estes corpos gelados. A NASA também tem outra missão, que é a Clipper, que aparentemente também está com muitas ganas de também acordar para tirar uma fotografia e um videozinho aqui do 13 Atlas. Agora, eu consigo entender, do ponto de vista científico, o que é que ganhamos aqui. Porque acho que é a primeira vez que temos mais de 100 instrumentos diferentes a conseguir ter dados do mesmo objeto. E acho que estudos de comparação vão ser muito úteis a nível científico. Isto é como termos todos os brinquedos no laboratório ao mesmo tempo a olhar para a mesma coisa, não é? E conseguir caracterizá-la de frente, de trás, por dentro, por fora, por todos os lados, a todos os momentos. É bom também entender que estes pontos de observação não foram feitos todos ao mesmo tempo e, portanto, este estudo de comparação também tem que ter isto em causa. Por exemplo, a justificação que a ESA deu para querer acordar a JUICE para ver o 13 Atlas foi que estava na altura certa, mais perto
do Sol e, portanto, teria mais probabilidade de estar ativo. Portanto, um cometa para estar ativo é estar com o rabinho a explodir, não é? Aquela imagem clássica de quando desenhávamos nos cadernos os cometas com o frufru por trás. Pronto, e portanto a parte positiva é esta, que temos muitos olhos que tiraram muitas fotografias e muitos vídeos e muitos dados e que analisaram com todos estes instrumentos diferentes, que são de fotometria, de espectroscopia, que fazem muito tipo de observação remota, mas diferente. Mas do outro lado, eu questiono um bocadinho se isto não é um bocadinho peer pressure, porque se está toda a gente a utilizar os seus brinquedos, todas as agências estão a utilizar os seus brinquedos para tirar informação aqui deste cometa, porque se calhar é um bocado isto que a ESA sentiu, que foi, pronto, isto para mostrarmos que a JUICE é que é, tem que se calhar acordar a JUICE para também tirarmos aqui umas imagens. Porque se formos a ver o risco que é acordar uma missão destas, esta missão é uma flagship mission, portanto é uma missão daquelas bilionárias, ok? Sim. Para acordar daquelas uma missão que duram destas. 10 ou 15 anos, não é? A fazer Exatamente. e lançar. E depois E é chegar a suposto durar. Júpiter. E depois 7 anos a chegar, ou 8 ou 9 a chegar a Júpiter, e depois é suposto também durar esses 10 anos a tirar dados, não é? A nível de científico e tecnológico, mas acima de tudo de engenharia, esta missão é muito arriscada. E mesmo muito, digamos, inovadora. Portanto, quais são os riscos? Eu fui procurar quais são os riscos de ligar a JUICE antes do tempo. Houve risco de desgaste. Portanto, isto foi um risco calculado, imagino, mas questiono-me realmente qual vai ser aqui a utilidade destes dados quando houve todos os outros a tirar dados também. Portanto, fico para ver qual é esse estudo de comparação que um dia vai ser feito e o que é que a JUICE conseguiu acrescentar. Portanto, achas que, na tua opinião, se calhar não valeu a pena ou não valerá a pena incorrer neste risco para estudar este objeto? Porque é um objeto bastante significativo, apesar de tudo, não é? Tivemos uma, se calhar 2 oportunidades antes de estudar um objeto interestelar desta maneira. Portanto, eu também percebo, fora toda a polémica de ser uma nave alienígena e tudo mais, mas eu percebo que seja um objeto que seja interessante estudar, não é? Achas que isso não vale também? E Ganymede, se for preciso, podemos ir lá no outro ano, não é? Não podemos, não é? Portanto, a prova disso é que outro objeto muito interessante é Neptuno. Mas não há missões, não há dados. Nós temos 2 fotografias do Urano, por exemplo. E é o que é. Portanto, uma de James Webb e outra com... Para clarificar, quando a Lígia diz que Voyager. temos 2 fotografias de Urano, o que ela quer dizer é que temos literalmente apenas 2 fotografias de Urano. Ou seja, todas as outras fotografias, entre aspas, ou observações que fizemos do planeta foram da Terra, não é? Portanto, apenas 2 naves, ou uma nave, foi só a Voyager. Fizemos foi só apenas uma. Exatamente. Pois, fizemos apenas uma passagem por Urano, a nave tirou 2 fotos e é isso. Há tipo 50 anos atrás. Sim. Exatamente. Caro Tiago, enquanto pessoa que opera satélites, que riscos é que realmente estão aqui em causa e... Ou a Lígia está só a fazer uma tempestade num copo d'água? Não, Lígia está a levantar um ponto que é interessante. Do ponto de vista das operações na ESA, a percepção do risco não parece ser assim tão grande. Vamos começar pelo início. Porque é que isto é interessante? Pela ciência. Claro, obviamente, tirar dados pode trazer ciência. A Lígia põe os asteriscos que não sabemos se vai trazer nada de novo. Eu também não sei. Eu sei outra coisa, que é de todas as observações que nós fazemos deste objeto, nós conseguimos, para cada um deles, e quando digo observações, digo tirar fotografias. Falo em observações simples. De cada um deles que nós fazemos, nós conseguimos juntar toda essa informação e ter uma ideia muito, muito boa, ou cada vez melhor, à medida que vamos acrescentando informação, da trajetória deste objeto. Portanto, do ponto de vista da determinação orbital, é excelente. Ainda bem, quanto mais naves, quanto mais perspectivas, quanto mais instantes conseguimos ter estas observações, melhor. Desse ponto de vista, é estritamente positivo. Falando mais em específico da JUICE, a JUICE, em termos de potência elétrica, não acho que deve haver grande risco, porque a JUICE é uma nave que só tem geração com painéis solares e que foi preparada para usar esses painéis solares em Júpiter, e neste momento ainda está dentro da cintura de asteroides, portanto está muito mais perto do Sol do que o sítio para o qual foi desenhada para operar. Portanto, neste momento a JUICE tem uma abundância de energia elétrica, porque tem painéis solares absolutamente enormes. Esse não é um problema. Mas o grande problema da JUICE está também nessa consideração de que ela está numa zona
que não é a zona para a qual foi feita para operar. Neste momento, a JUICE está muito mais quente do que aquilo que gostaria de estar. Foi feita para operar em Júpiter. Em Júpiter estás muito mais longe do Sol, tens muito menos radiação solar a bater em ti e, portanto, ela pôs 5 casacos e agora meteram-na na sauna. É basicamente a experiência da JUICE aqui na sua viagem que está a fazer neste momento pela parte interna do Sistema Solar, vulgo pelos planetas em Marte e mais interiores, entre Marte e o Sol, né? Que é onde, nesta zona que a JUICE está, ainda não está a ir para Júpiter. E por causa disso, a JUICE está constantemente até passar a órbita de Marte com a antena. Tem uma das faces da nave, imaginem um cubo, né, com painéis solares a sair dos lados, e uma das faces desse cubo tem uma antena gigantesca, uma parabólica, que é branca e é muito refletora. E neste momento nós não estamos a usar essa parabólica, está só virada para o Sol para refletir luz, para servir de arrefecimento, digamos, para não absorver tanta da energia do Sol. E portanto, efetivamente há riscos. Efetivamente nós tivemos que mudar a atitude da nave para tirar estas fotografias. Mas é temporário, efetivamente, não há problema. Há riscos, mas eu acho também há valor a tirar disto. Mas, e vamos ser justos, provavelmente também há uma certa pressão de vamos também juntar-nos ao comboio de pessoas a tirar fotos. Acho que é um bocadinho tudo. Eu tenho só uma pequena questão para o Tiago, porque já que temos mesmo aqui o expert em cena. Em relação à calibração, porque importa-me a parte da ciência e a nível de instrumentação, a única coisa que eu realmente compreendo é sobre os instrumentos, portanto, o resto, mas a nível de instrumentação, portanto, na calibração dos instrumentos, nós temos um instrumento que está preparado para uma certa iluminação, para um certo input de luz para tirar o espectro, e se nós fritamos depois de calibrar e antes de fazer a nossa medida, isto no laboratório nunca funciona. Que tipo de prevenção é que houve em relação a isso dos instrumentos? Ok, eu vou responder essa pergunta com não sei. Essa efetivamente não é a minha especialidade. Em dinâmica de voo no meu departamento há uma equipa que trata disso e não é minha e nós não... Lá está, são detalhes que nos escapam. Efetivamente, a única coisa que eu sei é que tens toda a razão, os instrumentos são feitos para serem usados para aquilo que a missão precisa. Portanto, efetivamente estas câmaras foram feitas e foram calibradas de certeza para um ambiente que não é este, para esta coisa super brilhante à beira do Sol. Mas também sei que há calibrações que são feitas pós-lançamento. Portanto, não sei se é um problema que fique completamente... Agora tiramos esta foto do cometa e essa calibração é estragada, mas há calibrações que são feitas depois do lançamento. Portanto, mesmo que isso fosse um problema que eu não sei que é, há sempre uma possibilidade de corrigir, não é? E as missões, por exemplo, quando passam às vezes por um asteroide que nós já conhecemos bem, ou por uma lua, ou passam por algum objeto e usam essa oportunidade para ligar as suas câmaras, ligar os seus instrumentos, tirar medições, e nós, comparando com aquilo que estamos à espera, conseguimos calibrar um bocadinho, detectar erros, fazer testes, são sempre oportunidades boas. Portanto, neste caso em específico estou entre oportunidade de testar os instrumentos e possibilidade de, efetivamente, como tu disse, terem de fazer novas calibrações. Não sei, mas é uma pergunta interessante. Isso é um bom ponto. É um bom ponto porque realmente... Não, mas isso é um bom ponto porque realmente estas naves têm que estar preparadas para tirar pontos de teste a caminho do destino final. E, portanto, se calhar só escolheram os instrumentos que estão preparados para recalibração quando da chegada ao sistema de Júpiter. Imagino que sim, não é? Como é óbvio, foram pessoas muito responsáveis e conscientes que tomaram esta decisão. Portanto, não está em causa. Sim. O que eu queria saber, curiosamente, é realmente qual foi aqui a maneira de decidir, mas provavelmente terá sido nesta linha. Tenho a certeza absoluta que as pessoas que estiveram por trás destas medições conhecem a nave como a palma da mão e estudaram os manuais do fabricante e que, não é de certeza uma preocupação, senão não haveria problema. Senão não teria sido feita a medição. Bom, deixamos então o 13 Atlas no seu caminho para fora do Sistema Solar, que há de estar já bem adiantado, não é? E vamos para mais uma notícia. Desta vez, a notícia que se o Gonçalo estivesse aqui teria provavelmente trazido para o episódio, que é a SpaceX está a preparar uma IPO, em inglês Initial Public Offering, penso que é isso, ou uma oferta pública de ações. Portanto, a SpaceX tem sido ao longo das décadas já de sua existência
uma empresa privada, sempre privada, detida em grande medida por Elon Musk, como sabemos, e sempre tem resistido à estratégia de se tornar pública e dessa forma obter financiamento. Pública aqui não no sentido de ser detida pelo Estado, mas sim no sentido de estar cotada em bolsa, não é? E a desculpa, ou a razão que o Elon Musk sempre tem dado para isso é porque o objetivo é chegar a Marte e um objetivo de chegar a Marte não é compatível necessariamente com interesses de agradar a shareholders, não é? No entanto, parece que depois destes anos todos a recusar a ideia, finalmente estão a decidir avançar com isto. E estão a pensar em nada mais, nada menos do que na maior oferta, na maior IPO de sempre. A maior IPO de sempre, já agora, até aos dias de hoje, foi da empresa estatal de petróleo da Arábia Saudita, Aramco, que se tornou pública e arrecadou qualquer coisa como 25 mil milhões de euros na oferta inicial, não é? A SpaceX está a apontar, dizem fontes da indústria, em 30 mil milhões. Portanto, seria a maior venda de sempre, a venda de ações inicial de sempre, e isto colocaria a avaliação da empresa no top 30, top 25 das maiores empresas do mundo, ok? Portanto, não ao nível de Amazones e Apples e coisas desse género, mas se calhar ao nível de Teslas, ao nível daquelas empresas que fazem chips em Taiwan, Visa, etc. Maior que a Coca-Cola, por exemplo, ou com o McDonald's. Enfim, isto seria uma primeira vez na indústria espacial. Não há nenhuma empresa que já tenha chegado a este género de avaliações. E a razão para esta mudança de atitude agora, aparentemente, segundo novamente estas fontes da indústria, tem a ver com inteligência artificial e com a ideia de fazer data centers no espaço, que não é uma ideia nova, temos estado a falar disso, mas alavancar no fundo os satélites Starlink e a constelação Starlink, que agora com a Starship poderão começar a ser lançados em ainda maior número e maior tamanho e robustez, aliar isso à robótica, à inteligência artificial e basicamente posicionar a SpaceX para ser, no fundo, proprietária de uma rede de computação distribuída para a inteligência artificial no espaço, que iria competir iria transformar a SpaceX num dos maiores atores da corrida global da inteligência artificial, ok? Será então essa a ideia. Isto tem novamente também a ver com a ideia do Musk de querer ultrapassar a OpenAI, a Microsoft e esses todos da inteligência artificial e querer juntar-se, ou melhor, voltar a entrar nesse mercado. Ele já tem lá o Grok e essas coisas, não é? Curiosamente, só para terminar, nesta semana também, ou há 15 dias, o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, também veio falar que quer investir numa empresa de espaço, que é a Stoke Space. Portanto, não sei qual é que é a cena dos bilionários de todos quererem investir no espaço, mas aqui estamos. Comentários mais uma vez, não sei se tem. Investem muito no espaço, mas nada de ciência, portanto, não tenho nada a dizer. Eu também não tenho dito, nada né? a dizer, está tudo dito. Não, faz sentido, né? Eles vão conseguir muito mais investimento, né? E a SpaceX é uma empresa que, quando vai a mercado, não há nenhum risco, né? A SpaceX já mostrou que vale, ponto final. Tipo, aquilo é a empresa de espaço agora e provavelmente nos próximos anos continuará a ser. Não parece haver uma competição ao seu nível para já. E, portanto, se eles querem efetivamente avançar com um projeto dessa dimensão, faz sentido, não é? Esse projeto é puramente comercial, não tem nada a ver com a ideia de chegar ao espaço. Não sei se o Elon quererá dividir a empresa em dois e deixar uma parte privada ou algo género e deixar isto. Isso era o que tinha sido falado, ou seja, logo quando se começou a lançar a constelação Starlink e se começou a perceber que a Starlink é uma máquina de fazer dinheiro, a ideia sempre foi, vamos fazer um spin-off da Starlink, não é? Essa então é a pública e tudo mais, e a SpaceX continua com aquele rumo pré-determinado de Marte, ir a Marte. Isso faz todo sentido. Deixaram cair isso, aparentemente, e vão pôr a empresa como um todo pública, aparentemente. Será essa a ideia.
E isto foi confirmado pelo Elon Musk, ou seja, o artigo, acho que foi a Wall Street Journal e o Informant, não sei o nome do jornal, peço desculpa, que lançaram isto há 5 dias atrás, uma coisa assim, há uma semana, e entretanto vem o Eric Berger, que é o jornalista de espaço, faz uma story, um artigo sobre isso, e vem o Elon Musk comentar num tweet, como sempre, o Eric tem razão. Portanto, a confirmar no fundo tudo o que estava lá escrito. Enfim, isto será em 2026, só para adiantar. Eu tenho um comentário, no entanto, porque o Tiago disse, isto não é ciência, não me interessa. Mas eu também questiono a ida à Marte, dentro do que é ciência, também não é assim 100% ciência, não é? Realmente há avanços teria que haver avanços na ciência para conseguir pôr um humano em Marte, mas é na ciência da bioastronáutica, portanto, da sobrevivência dos humanos no espaço, que é ciência, claro. Há muita ciência envolvida nos fatos, há muita ciência envolvida na biomedicina, há muita ciência envolvida na engenharia dos esportes, dos sistemas de esporte de vida e até da infraestrutura. Ok, não estou a colocar isso em causa. Mas a minha pergunta é, qual é que era a pergunta científica que eles iam responder? Portanto, é só ir para ir de férias, é só ir para ir toque e foge, é só ir para dizer que foi... porque para mim uma experiência científica tem uma pergunta, tem uma hipótese, não é? Eu questiono, eu acho que a hipótese não é será que o humano consegue sobreviver em Marte, vamos fazer experiência com este humano. Portanto, essa não era a pergunta tem que ser uma pergunta com valor científico. Portanto, também dentro da ciência era ciência no desenvolvimento das ferramentas, mas não era ciência no objetivo. Mas Lígia, sabes muito bem o que é que o Elon Musk usa naquelas t-shirts pretas com um planeta Marte desenhado e umas letras brancas, e às vezes também tem chapéus. Sabes o que é que ele diz nessas letras brancas, não sabes? Não. Geralmente é qualquer coisa do género Occupy Mars ou Colonize Mars. Portanto, o objetivo declarado, se é o real ou não sabemos, mas sempre foi esse. Portanto, não é necessariamente científico, tem a ciência não por é trás, de todo. como disseste bem. Exato, não é de todo científico, esse mas objetivo. É aquela visão de tornar a vida multiplanetária e ter uma segunda casa para a humanidade. Sim, ok, eu não sabia o que é que ele dizia no boné, mas sabia que era esse o objetivo, claro, mas o que eu quero dizer com isto é, também não nos vamos iludir a achar que passou de ciência para não ciência, não é? Passou de não ciência com desenvolver ferramentas científicas para não ciência, mas mesmo assim tem que desenvolver engenharia. Portanto, não há assim uma grande diferença. Pronto, eu vou dizer, eu usei mal o termo ciência. Passou de uma coisa fixe para um negócio. Se pusermos nesse termo, ficas satisfeita, não ficas? Sempre foi um negócio. Sempre foi um negócio. De certa forma, vai ficar um negócio mais transparente, porque deixa de estar sob o controle de ou dois ou três, não sei como é que é a estrutura de acionistas da SpaceX, mas deixa de estar no controle de poucas pessoas e passam a ter que reportar alguns números. Portanto, vai haver aqui uma maior transparência da empresa. Isso, por um lado, pode ser positivo, especialmente para o contribuinte americano. Do ponto de vista científico, do que significa para nós que estamos a fazer ciência, o que é que isto pode significar? Nós já estamos fartos de dizer, gritar, espernear, escrever em artigos, que é a nossa forma de gritar e espernear, que precisamos de uma Mars Return Mission. Nós precisamos de pegar naqueles cachos que estão no Sol de Marte e de os trazer para a Terra para poder estudar realmente o que é que estão naquelas amostras. E o que tem sido dito ultimamente, nos últimos meses, desde a mudança de administração, foi: não vale a pena estarmos a mandar uma Mars Return Mission, se vão lá os humanos e podem simplesmente pegar naquilo e trazer, ou estudar lá. E como é óbvio, isso não é assim que funciona, porque os cachos têm um tempo de validade e como é que vão lá estudar se é preciso infraestrutura de grandes instrumentos que temos aqui e não conseguimos ter lá a tempo útil. E, portanto, não estávamos muito satisfeitos, dentro da parte científica, não estávamos muito satisfeitos com essa situação. Nós, nada contra ir a Marte ou não, isso não estava nunca em jogo, mas no momento em que ir a Marte estava a retirar a Mars Return Mission, ficávamos todos a não querer ir a Marte, porque queremos a Mars Return Mission. Pronto, e se calhar com este desvio de atenção e com a mudança, se calhar, da administração da NASA, não é? Poderá ser que a Mars Return Mission faça um return, seja mesmo a Mars Return Mission. E isso dava jeito. Sim. Eu percebo a zanga dos cientistas. Responder isso é tirar areia para os olhos, não é? Claro, não são coisas equivalentes. Levar pessoas a Marte e ir buscar... Não podem ser equivalentes daqui a 20 anos. Agora não são. Ponto final. Parágrafo.
E essas amostras já daqui a 20 anos já não estão válidas, porque tudo o que a gente encontrar vamos pensar, passou a validade, já não estão insuladas, não é? Insuladas? Isto não está muito bom hoje. Isoladas. Isoladas. Sim. Já não estão acho que a isoladas Lígia precisa de beber o seu café. Acho que ainda não bebeste. Ou então ainda não chegou lá abaixo. Não fez Ou efeito. então está fora de prazo também. Não bebi ainda, não. Pronto, já não vai estar isolado dos inputs externos e, portanto, já não podemos ter a certeza que tenham tido, que a química se tenha mantido e preservado desde o momento da amostra, não é? Portanto, não é assim que funciona. Bom, fica então em aberto a questão do que é que está mais perclitante, se é a cafeína, o nível de cafeína no sangue da Lígia ou se são as amostras do Sol marciano. Por falar em Marte, no entanto, segue. Por falar em Marte, o Tiago quer contar o número de naves que temos à roda de Marte. É isso? À roda de Marte é uma maneira muito engraçada de dizer isso. Sim, quantas naves temos a orbitar Marte é uma pergunta que me surgiu esta semana, por uma razão que já vamos perceber. A resposta rápida, se forem à Wikipédia, não é difícil, são 18, mas esse é só o total de naves de sempre. Algumas dessas naves deixaram de funcionar, foram desligadas, ficaram sem... Não sei se alguma tinha uma fonte de energia por radiação, uma espécie de um gerador nuclear e acabou. Pronto, não sei. Algumas delas já estão desligadas. Aliás, a maioria delas já estão desligadas. Digo ainda mais. Uma boa parte delas é de um país que já está desligado, a União Soviética. Neste momento sobram 7 naves em Marte. Dessas 7, 5 são ocidentais. Uma é dos Emirados Árabes Unidos e uma é chinesa. Portanto, os países ocidentais, a Europa e os Estados Unidos, estão claramente muito fortes em termos de Marte. E o que é que aconteceu esta semana? Parece que no dia 6 de dezembro a NASA estava a fazer as suas operações normais. Tinha uma das suas antenas da DSN, a Deep Space Network, que é o nome que eles dão à sua rede de antenas. Quando digo antenas, novamente voltando ao tema da JUICE, são as parabólicas, muito grandes. Antenas 35, de 30 metros, 70, 35, 40... 35 sim, mínimo, sim. eles têm de 70 até. Sim, exatamente. 70 metros de diâmetro, que estão num sistema que dá para mover e que apontam para as naves, mandam sinais para as naves e as naves mandam sinais de volta. É tipo fazer uma chamada telefónica às naves, né? Fazemos regularmente. Porquê? Por causa dos 3 T's. Telemetria, a nave dar-nos dados. Telecomandos, nós enviarmos comandos à nave, dizemos o que fazer. E tracking, o seguimento, que é usar essa telecomunicação, que é o que eu faço, para determinar onde é que a nave está. Se está no sítio certo, precisamos de ajustar, fazer essa... É tipo um GPS daqui da Terra, digamos. Pronto, estavam a fazer isso. A nave passou atrás de Marte, o que nós costumamos chamar uma ocultação, que não é problema, né? Nós sabemos a órbita da nave, sabemos que àquela hora, se tivermos uma antena a falar com a nave, vai deixar de haver comunicação. Portanto, a antena aponta para o outro lado de Marte, que provavelmente não é quase nada perto da Terra, e fica à espera, continua a mandar sinal, até que a nave saia atrás de Marte e comece a responder e a ligação seja restabelecida. Só que no dia 6 de dezembro isso não aconteceu com a nave Maven. É uma das naves da NASA, cujo nome é, como sempre, um acrónimo. A malta do espaço adora acrónimos. E que significa Mars Atmosphere and Volatile Evolution. Ou seja, é Marte, atmosfera e evolução dos voláteis. Voláteis são espécies químicas. Sim, os gases. Sim. Muito rapidamente o que esta nave faz é estudar a atmosfera de Marte. E porquê? Porque nós temos várias indicações de que Marte já outrora teve vida. Tem características geológicas que parece que foram formadas por água líquida a correr, como nós temos aqui nos deltas dos nossos rios, e teve uma atmosfera. E agora não tem água, nem tem atmosfera. Portanto, não só pela procura de vida, é interessante sabermos se tem atmosfera e estudá-la e não, mas também do nosso ponto de vista de seres que vivemos num planeta que neste momento tem uma atmosfera, é interessante sabermos por que raio é que aquele outro planeta podia ter uma atmosfera e parece que teve uma atmosfera e agora não tem. O que é que aconteceu? Vai acontecer ao nosso também? E portanto, esse é um dos objetivos de estudo dessa nave. E pronto, e neste momento a nave está... A situação da nave está em stand-by. A NASA fez um comunicado durante esta semana. Estamos a gravar isto no dia 12 de dezembro. Fez um comunicado a dizer... Bom, perdemos comunicação com a nave
Isto não é normal, pode indicar que a nave teve um problema sério e que pode ser recuperável, pode ser um problema temporário e que, por sorte ou por há alguma coisa que depois se resolve e a nave volta a ter energia, volta a ligar a antena para a Terra e volta a comunicar e restabelecemos o controle da nave e a comunicação. Pode ser que não, pode ser que tenha havido um problema catastrófico e que seja o fim da missão. Não sei efetivamente que tipo de problemas é que podem acontecer com as naves no espaço. Nunca me aconteceu na minha curta carreira de dinâmica de voo ter de lidar com uma nave que só deixou de responder, mas eventualmente vai acontecer a todas se nós não as desligarmos de propósito. E portanto, neste momento, a NASA está a tentar falar com a nave, está sempre a emitir sinais, não é? Tem um sistema de ping em que nós enviamos um sinalzinho e esperamos que a nave responda para ver, tipo, estás aí? Tipo, a tirar a porta. Mas até agora, pelos anúncios que a NASA fez, isso ainda não foi bem sucedido e certamente que a NASA tem modelos ou simulações ou mesmo uma réplica da nave na Terra que estarão a estudar. São sempre ferramentas muito importantes quando há estes problemas técnicos. E pronto, isto é um retorno, infelizmente, ao cantinho de notícias tristes do Tiago. A Lígia já estava com muitas saudades. Mas pronto, tem de ser. Vamos ver. É uma notícia em desenvolvimento. E pode ser que o número de naves ativas passe 7 para 6. Era muito triste. Para além disso, estas naves não são só úteis pela ciência que fazem, mas também são úteis porque ao estarem a orbitar em torno de Marte, recebem mensagens, fazem o chamado relay, não sei traduzir para o português, recebem mensagens dos rovers que estão na superfície. Relay? Isso não sou português, ok. Mas fazem o relay das mensagens das naves que estão na superfície, que não têm antenas suficientemente grandes para falar diretamente com a Terra. Ou muitas vezes não têm visibilidade, estão atrás do planeta, pronto. E então, para conseguir comunicar connosco, mandam primeiro a mensagem à nave e a nave fala connosco. E a ESA e a NASA... A ESA não tem rovers na superfície, mas a NASA tem... O que é? 2 neste momento? Mas tem. 2, assim, ativos, não é? Ativos, exato. Ativos, novamente, ativos. Tal como as que estão em órbita. Sim, os que não estão ativos, não nos preocupam. Pronto, a ESA não tem, a NASA tem 2 e usa não só as naves deles, como também as da ESA. Curiosamente, para fechar o tema, esta nave Maven tinha sido alocada $0 no orçamento do próximo ano dos Estados Unidos. Portanto, é possível que a nave só tenha dito então dar uma volta. Há aí uma teoria da conspiração algures. Eu acho também há um cantinho das conspirações e o Tiago as trouxe todas. Eles desligaram as máquinas à nave, cá para mim. Quantos orbiteiros é que precisamos à volta de Marte para termos essas informações dos rovers e para podermos continuar a estudar a atmosfera e tudo mais? Isso é uma excelente pergunta. Eu não sei, Lígia. Não sei o volume de dados que precisamos. Mas é possível que a nossa capacidade de devolver dados à Terra seja afetada por esta missão. Depende de muitos fatores. Se esta missão, por exemplo, estiver numa órbita diferente das outras missões que permita captar dados da superfície quando os rovers estão em certas zonas que as outras não veem, pode ser afetado. Mas em princípio não. Passado de 7 para 6, continuamos a ter 6 naves. Eu vou assim, muito confiantemente e sem dados para justificar, dizer que provavelmente isso não vai ter problemas. Porque a minha questão é, nós vamos ter a Dragonfly em Titã daqui a uns anos, que não vai ter nenhum orbiter para ajudar a trazer os dados para a Terra, à volta de Titã. E eu sei que a diferença vai ser de uma semana para dar instruções, portanto já falando com pessoas que estão a trabalhar com Titã e com a Dragonfly, eles dizem isso, que em vez de ser, eu não sei quanto é com Marte, mas acho que é no início do dia dão as instruções para o dia a seguir, não é? Mas com Titã vai ser no início da semana, dão as instruções para a semana seguinte. Mas não há órbiters e isso também não ia fazer essa transferência ser mais rápida, porque estamos muito longe de Titã, mas estamos mesmo muito longe de Titã. E portanto questiono-me se é assim tão importante ter esses órbiters para comunicar com rovers. Dá-te mais soluções. Sim, mas dependerá certamente daquilo para que as missões estão preparadas. Se nós dependemos das naves para fazer o relay, odeio esta palavra, relay, meu Deus, da informação daquilo que está na superfície, é porque aquilo que está na superfície foi desenhado para não ter antenas tão grandes como precisaria para comunicar diretamente com a Terra. Se calhar pensaram, nós temos naves em órbita, nós vamos ter naves em órbita, põe uma antena pequenina, poupas peso, poupas espaço, maravilha. Usamos uma situação assim com 2 paragens.
Pois foi, então foi consequente. Ok, tínhamos já os Orbiters e portanto se calhar desenhámos as missões já a contar com os Orbiters. Pronto, okay. Sim. Eu acho que é uma situação que é mitigável, porque penso eu, a nave que está à volta de Marte, que faz o grosso da comunicação da internet, digamos assim, para os rovers, é o Mars Reconnaissance Orbiter. Portanto, há o Lunar Reconnaissance Orbiter, há o Mars Reconnaissance Orbiter. Depois também há o Trace Gas Orbiter, que também investiga, que esse é da ESA, que também investiga a atmosfera de Marte. Portanto, eu acho que continuaremos a ter certamente as capacidades de relay, não é? Portanto, tem 7 naves ativas, ou 6. À partida, bastam 2 ou 3 delas para conseguir pelo menos a base. E em relação à investigação científica, quero relembrar que lançámos há pouco tempo a missão Escapade, que também vai estudar, embora seja uma missão de orçamento muito mais baixo, portanto os instrumentos não sei até que ponto serão tão sofisticados como os da Maven, mas vai também investigar essa questão da atmosfera marciana. Portanto, é um bocado aqui um substituto, não é? É um tag team de, olha, deixa-me entrar, pronto, reforma-te lá tu e pronto, e eu agora passo a fazer o teu papel. Há de haver diferenças certamente nos instrumentos, mas quem desenhou a missão da Escapade certamente fê-lo a contar com os dados que já tinham sido recolhidos também pela Maven. Portanto, há de ser um contínuo de investigação, esperemos nós. Quero só também fazer um último ponto, que é, nós dizemos que queremos estes orbiters todos porque já houve água em Marte e portanto sabemos isso. Também estamos a pensar nisto ao contrário. Nós sabemos que houve água em Marte porque já mandámos muitas coisas para Marte para saber que já houve água. Portanto, é também ao contrário a lógica. Porque nós podíamos fazer a mesma coisa com Vênus. Nós não sabemos se houve água em Vênus, mas também porque nunca estudámos muito bem Vênus, para saber. Também Vênus tem outros problemas em que a superfície já se renovou bastante mais e, portanto, se calhar todas essas pistas para o passado se calhar já estão todas apagadas, mas não sabemos se é esse o caso porque não estudamos. E, portanto, há também esse contrário aqui na lógica. E também a atmosfera de Vênus, entender porque é que Vênus tem uma atmosfera muito, muito densa e Marte já perdeu, estudar os dois casos, acho que seria a figura completa, não é? Para conseguirmos entender o que é que vai se passar com a Terra. Portanto, pode ir para um lado, como pode ir para o outro. Não, e voltando ao que estavas a dizer, Lígia, eu acho que num ponto inicial a ciência tem de ser feita só porque sim. Se fores à procura de um objetivo prático, não é ciência, ponto final. Podes dizer que podes esconder por trás, tenho uma questão científica para responder, mas antes de tu saberes o básico, não consegues fazer questões. E, portanto, as primeiras naves foram a Marte, foi para tirar fotos. Pronto. Curiosidade científica. No início tem de ser isso, não é? Para ter não mais do que só 2 fotos, não é? Do planeta. Para ter mais... Exatamente. O que é que... Queremos fazer uma missão para o Urano. Fazer o quê? Tirar mais fotos. Ver como é que ele é. Exatamente. Não, olha, saber o que é que está na core, anos. saber se tem água, saber o que é que está no core, sabemos que é azul e pouco mais, não é? Está inclinado, quer dizer, está de lado. E achamos que é só gás, mas se calhar não é. E pronto. Que tipo de gases? Pronto, é isso. Queremos uma missão para o Urano. Não sei como é que chegamos aqui, mas é a conclusão deste tema. Muito obrigado. Bom, e já vamos alongados, portanto eu acho que está na altura de retirar este episódio de órbita. Quem se vai manter em órbita à partida de Marte é a Maven, a quem desejamos as melhoras. Esperemos que seja só uma gripezinha. Se gostaram deste episódio, comentem, já sabem, no YouTube, até no Spotify, acho que está para fazer comentários, portanto falem connosco, dê-nos sugestões, porque alguns destes temas foram sugeridos por alguns dos nossos ouvintes também. A música que estão a ouvir é de Josh Woodward e podem também contactar-nos pelo e-mail naoespacialpod@gmail.com. Boas festas e até à próxima. Adeus! Tchau, tchau.